Graça e a paz, amém? Irmãos, apesar de eu estar meio isolado, geograficamente falando, vez por outra nós acompanhamos nas redes sociais, nos jornais, nos meios empresariais, o andamento ou as novidades da sociedade. Às vezes minha esposa me vê pesquisando algumas coisas, lendo alguns jornais, e ela diz: para que tu está vendo isso? Nem parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E eu sempre falo para ela de que a gente precisa tentar entender a sociedade que a gente vive, compreendê-la à luz da Escritura e, desta forma, apresentarmos o Evangelho que propõe transformar a vida de cada um deles. E a gente percebe que, vez por outra, para alguns, constantemente, é necessário que se crie razões e motivações para que eles enfrentem o dia a dia. Por exemplo, amanhã é segunda-feira. Para alguns, até mesmo de maneira corriqueira, diz: puxa, já poderia pular para terça, porque segunda é muito difícil até para acordar. A criança que vai para a escola é aquela angústia para se levantar, porque parece que o dia de descanso se tornou um fardo. E procura razões para levantar cedo e trabalhar, levantar cedo e estudar, levantar cedo e correr atrás dos sonhos e tudo mais. Quando você olha tudo isso, você vê uma resposta da sociedade oferecendo ícones e razões para isso. Em várias profissões você percebe que se busca referenciais que motivem nosso coração a cumprir as nossas tarefas, quer diárias, quer semanais ou quer profissionais, de uma maneira abrangente. Isso não é de hoje. Faz tempo que a gente busca entre os homens referenciais que nos motivem para que a gente faça alguma coisa. E vez por outra a gente se depara com alguns seres humanos extraordinários por aí. No entanto, irmãos, a igreja tem uma missão. Hoje pela manhã, por exemplo, à luz daquilo que nosso querido irmão Ronaldo Lidório falou, a missão da igreja primária é morrer. E de fato, sem que a igreja morra, ela não pode viver e viver para Cristo. Ela não pode, antes que morra, cumprir a sua missão de ser testemunha daquilo que Deus operou na sua vida. Associada a esta missão que Deus nos deu, Ele não somente nos deu a missão e nos capacita através do seu Espírito Santo, como diz Atos capítulo 1, versículo 8, mas Ele também nos oferece o modelo exemplar e supremo para que nós cumpramos essa missão. E é justamente sobre isso que eu quero convidá-lo a meditar nessa noite. Eu quero falar sobre 3 exemplos de motivação ao nosso coração para que a gente cumpra a missão, e ela está exclusiva e totalmente ligada a Jesus. A igreja não tem outro exemplo, já precisamos direcionar nossa mente aqui em relação a isso. A igreja não tem outro exemplo para cumprir a sua missão, senão na supremacia do modelo de Cristo. Por mais que os homens missionários que foram para nós exemplos, e nós não negamos a ele a honra devida, mas Cristo é o nosso modelo maior. E eu quero convidá-lo então a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2, do verso 6 ao verso 8. Filipenses capítulo 2, verso 6 ao verso 8, diz assim a palavra do Senhor para nós: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo,
tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Oremos mais uma vez. Graças te damos, ó Pai, pela tua infinita bondade e pelo privilégio que nós temos de ouvir a tua palavra em nossa própria língua, fruto do trabalho de homens que foram para nós exemplos e modelos de serviço. No entanto, ó Deus, queremos pedir que o Senhor fale ao nosso coração, por meio da tua palavra, no exemplo de Cristo, e que este seja, ó Deus, o supremo modelo para nós cumprirmos nossa missão. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós bem sabemos de que a igreja, o povo chamado e separado, e como foi muito bem falado aqui anteriormente, abençoado por Deus, este povo é chamado, separado e abençoado com um propósito. Qual de nós não conhece aquela referência que diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, vós sois raça eleita, não é? Eu não vou falar o resto, que às vezes eu inverto as coisas. Mas aquele texto diz que existe uma finalidade dentro do chamamento de Deus para nós, que é a finalidade de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. E isto não há dúvida, na verdade, se alguém tem dúvidas sobre isso, por favor, procure alguém que o oriente a respeito, porque isto é claro à igreja de Cristo. Nós somos aquilo que a Escritura nos diz, mas nós temos uma finalidade. Mas essa finalidade ao qual Deus nos outorgou e nos comissionou, como diz Mateus capítulo 28, Marcos 16, versículo 15, Ele não somente nos deu uma finalidade, como também nos capacitou para tal. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, presente e atuante hoje na Igreja de Cristo, para que esta cumpra o seu propósito. Como se isso fosse pouco, o Senhor nos oferece um modelo exemplar para que nós cumpramos então. Recebemos o poder, recebemos o Espírito Santo para cumprir, e na nossa pequenez, na nossa pecaminosidade, muitas vezes ainda precisamos de um modelo. Pois bem, o Senhor nos oferece. Paulo, aqui em Filipenses, a partir do verso 5, vai usar o modelo de Jesus para falar de algo que estava acontecendo na igreja de Filipos. Havia uma certa divisão, uma brigazinha ali dentro que estava prejudicando aquela igreja que era tão visionária e abençoada. E antes que eu seja acusado de usar um texto com uma finalidade diferente, é importante nós lembrarmos de que Paulo, pelo Espírito Santo, ele usa o exemplo de Cristo para tratar um problema de comunhão, mas ele usa um exemplo de Cristo que cumpre a sua missão. Cristo é o exemplo de comunhão, mas Paulo está usando o exemplo do Cristo que foi enviado para cumprir a sua missão, como sendo um modelo de que eu devo acessar para que eu não seja orgulhoso na minha relação com o meu próximo. Pois bem, nós queremos aprender com esse texto nessa noite o exemplo de Cristo no cumprimento da sua missão e os passos que ele deu e que são para nós modelo. Veja no versículo 5 o primeiro exemplo que Jesus nos dá no cumprimento da sua missão dada pelo Pai para conosco. Diz a palavra do Senhor no verso 6 especificamente, diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O primeiro exemplo de Jesus para nós, ao cumprirmos a nossa missão como igreja, na finalidade que a palavra de Deus nos revela em 1 Pedro 2,9, é que nós precisamos ser pessoas humildes. Às vezes parece, irmãos, que servir ao próximo é uma degradação pessoal. É engraçado que quando nós estamos a serviço de nossas empresas, ou se nós somos funcionários ou temos algum serviço a fazer, isso não parece muito um problema.
Mas quando nós nos referimos ao direcionamento de Deus ou à ordem de Deus para que nós façamos algumas coisas ao próximo, parece que isso é humilhante. Mas que, na verdade, a Bíblia já nos dá o exemplo em Cristo de que nós, mesmo tendo determinados direitos, devemos abrir mão deles. Ou você acha que Jesus não era Deus? Era. E ele tinha o direito de continuar sendo Deus se quisesse, na sua encarnação, não que ele não fosse 100% Deus aqui, entenda que ele não julgou por usurpação o ser, ele abre mão de um direito para que a sua missão seja completa. Veja que em determinadas passagens da Escritura, principalmente na relação dele com Pedro no Getsêmani, Pedro puxa de uma espada e ataca o adversário, e Jesus fala para Pedro, olha, guarda a tua espada, porque será se você não sabe que se eu quisesse eu chamaria uma legião de anjos aqui? Será se eu, como Deus, não poderia me defender? Mas o que tem que acontecer tem que ser feito, e para que eu cumpra a minha missão é necessário que eu abra mão de determinado direito. Ele é Deus, mas ele escolhe não agir, nem apoderar-se daquilo que ele tem direito, para que a sua missão seja cumprida. Se a nossa missão é, além de morrer, anunciar as virtudes, para que nós anunciemos as virtudes de Deus, é necessário que nós abramos mão dos nossos direitos. Eu tenho direito de descansar, eu tenho direito de ter conforto, eu tenho direito de ficar na sombra, eu tenho direito de usufruir de um determinado tempo, eu tenho direitos, mas para que a missão seja alcançada, eu abro mão do meu direito. Jesus é um modelo para isso, e a Bíblia fala também, nesse exemplo de humildade de Jesus, no verso 8, de que ele mesmo se humilhou. Ele não foi humilhado. A Bíblia fala que a encarnação é um ato voluntário da segunda pessoa da Trindade. Ele diz, não me tiram a vida, eu mesmo a dou. Ele viria como ordem do Pai, mas isso não era algo imposto sobre ele. Ele voluntariamente se dispôs a morrer por mim e por você, tomando uma forma, como o texto vai falar depois, forma humana, para que ele cumprisse a sua missão. Era necessário que, de certa forma, houvesse uma humilhação aqui. E essa humilhação foi tida como um privilégio. Você vai ver em outros textos, quando ele vai falar da sua missão incumbida por Deus, em João, por exemplo, capítulo 6, ele fala, essa é a vontade do meu Pai, e eu vou cumprir essa vontade. A vontade dele é que nenhum do que eles me deu pereça, e eu vou ressuscitar ele no último dia. Missão dada é missão cumprida, mesmo que para a segunda pessoa da Trindade ele tenha que se humilhar. Se é difícil para nós nos humilharmos, imagine para a segunda pessoa da Trindade. Não é simples, não é fácil. Pois bem, ele se humilhou, a Bíblia diz no verso 8 para nós. O exemplo de humildade de Jesus deve nos levar a uma reflexão sobre que tipo de direito eu reivindico e que tipo de postura eu tenho diante desses direitos. E como é que eu entendo isso no ato de cumprir a missão que Deus me deu de proclamar as virtudes dele. Se uma das virtudes da Trindade é a humildade, como que eu vou falar sobre essa virtude se ela não se encontra em mim? Lembrando, irmãos, que a mensagem que nós entregamos de um evangelho genuíno é um evangelho que opera na nossa vida. Nós não somos só um entregador de encomenda. Nós somos parte da mensagem. Nós não dissociamos o evangelho da nossa própria vida. Jesus, ele é a pessoa e a obra
que nós anunciamos, mas como eu falo sobre a operosidade disto, se essa operosidade não aconteceu na minha vida? Eu vou parecer um fariseu, como Jesus diz, faça o que eles estão dizendo, mas não faça o que eles fazem. Eles não eram coerentes entre aquilo que eles falavam e aquilo que eles faziam. Não é assim para com a igreja do Senhor. Um segundo exemplo que Jesus nos dá é o que está na segunda parte do versículo 8 também. Diz que ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Eu fiquei imaginando assim, como é que Deus se torna obediente, se obediência parece ser algo intrínseco de Deus, associado inseparavelmente ao seu caráter. Deus é obediente, mas obediente a quê? A quem? Normalmente, quando nós entendemos Deus como sendo soberano, Senhor de todas as coisas, a quem ele obedece? Se ele é o Senhor de todas as coisas. Portanto, o filho, entendendo a missão dada pelo pai, ele torna-se obediente. E é muito interessante aqui, essa questão de tornar-se obediente, porque obedecer quando as coisas são agradáveis a nós é muito simples. Ou pelo menos é para ser muito simples. Quando você é enviado numa missão em que você gosta do que você vai fazer, quando aquilo que você vai fazer traz benefício a você, quando aquilo que você vai fazer te exalta ou te eleva a um novo patamar, você está pronto. Eu estou pronto. Mas quando você olha para o ato da obediência de Cristo, a Bíblia diz que ele tornou-se obediente até a morte de cruz. Então, ele decide obedecer à missão que lhe é dada, e essa missão o levará àquilo que seria o cúmulo da obediência. Como é que alguém obedece e morrer por quem o odeia? Por isso, Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 16, diz que o evangelho é o poder de Deus. E antes de falar que é o poder de Deus, ele diz assim, eu não me envergonho disso. Por que Paulo diz eu não me envergonho? Porque Paulo está dizendo, eu creio que o Deus Todo-Poderoso se encarnou e foi humilhado, e foi pregado no madeiro como um amaldiçoado. Eu creio que ele é o poder de Deus, a justiça de Deus manifesta a cada um de nós. Lembra que Paulo diz para alguns dos seus discípulos, ao longo das cartas, ele diz assim, não se envergonhem das minhas algemas. Eu estou preso aqui por causa de Cristo, não se envergonhem de mim. Por quê? Porque é muito simples quando nós decidimos obedecer em benefício próprio. Mas Jesus não obedeceu em benefício próprio. Ele obedeceu em benefício da sua vida e da minha vida. É a obediência que traz opróbrio. É a obediência que traz sofrimento. É a obediência que traz não a notoriedade, mas a humilhação. Eu me lembro assim do profeta Micaías, que quando foi levado à presença de Acabe, ele anunciou a palavra de Deus a Acabe, e Acabe disse assim, você vai para a prisão a pão e água. E ele diz, eu falei a palavra do Senhor para você. A obediência que traz sofrimento, a obediência que traz a dor. Foi essa obediência que Jesus propôs em seu coração e nos exemplificou. Em João capítulo 4, versículo 34, no episódio da relação entre Jesus e a mulher samaritana, na evangelização ali, os discípulos chegaram e era uma hora do rango, da comida, estava todo mundo caminhando há muito tempo com fome, e eles lhe oferecem comida, e ele fala assim, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Abriu mão do seu direito, abriu mão do seu conforto, e obedeceu, mesmo que isso trouxesse à sua pessoa o sofrimento, a dor, a rejeição,
como certamente esse episódio o fez. O terceiro exemplo de Jesus como modelo para nós do cumprimento da missão é o modelo de serviço do servo. No versículo 7, a Bíblia nos diz o seguinte: antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Sabe o que eu acho interessante nessa parte aqui? Quando ele fala assim, que ele se humilhou, se esvaziou, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Por que eu acho interessante essa parte? Porque nós, homens, nos achamos alguma coisa. Normalmente, colocamos lá em cima. Nós nos colocamos em pedestais. Aos nossos olhos, nós somos super-homens, super-mulheres, inteligentíssimos, prudentes, sábios. Nós somos assim. A pecaminosidade nos cega em relação àquilo que nós somos. E aí a Bíblia nos leva os olhos para o Salmo de número 51, por exemplo, para o Salmo de número 14, para Romanos capítulo 3, ele diz assim, não tem nenhum justo. Todos se extraviaram. Não tem nenhum que busque a Deus. Todos são pecadores, carecem da glória de Deus. Lá em Apocalipse havia uma igreja que se achava tal. Deus olha para ela e diz assim, olha como você está. Acha que é rica, é pobre. Acha que está vestida, está nua. Pobre, cega e nua. E ela se achava. Diante de Deus, nós não somos absolutamente nada. Mas a obediência de Cristo, o seu exemplo de servidão, o trouxe para que este homem, morto em seus delitos e pecados, em que Gênesis capítulo 6 diz que o pensamento é continuamente mau, ele veio, se tornou um de nós, para que pela sua justiça nós tivéssemos o nosso futuro mudado. E quando você lê Efésios capítulo 2, ele diz, você estava morto, em Cristo você recebe vida. Você era forasteiro, mas agora você é concidadão dos santos. Havia uma parede, ela foi derrubada, você era um estrangeiro, agora tu é um filho. É essa a diferença da encarnação de alguém que diz, eu vou e vou ser semelhante a você. A Bíblia diz que ele viveu como um homem, mas sem pecado. Foi tentado, mas sem pecado. A decisão de Jesus de servir é certamente um dos mais confrontantes exemplos para nós, porque nós somos resistentes em servir. E sabe qual é o exemplo aqui para nós? João capítulo 13. É uma cena que eu fico imaginando quão grande é o Senhor. Está lá, uma festa judaica, sendo preparada, Jesus manda os seus discípulos, vão lá e prepara aquela Páscoa, aquela festa, nós vamos comer juntos, esse momento é muito esperado por mim, e todo mundo chega lá e ajeita, e está todo arrumado, e lá do lado tem uma bacia e uma toalha. Considerando aqui que eles não dispunha desses calçados que protegem os nossos pés da poeira, todos estão precisando de que seus pés sejam lavados, mas todo mundo parece que está querendo chegar à mesa, mas ninguém se dispõe a servir. Aí o que acontece? O Senhor se dirige lá, aquela toalha, pega ela, se cinge e os chama. Eu vou lavar os pés de vocês. Pedro de repente recebe o estalo assim e diz assim, Senhor, opa, o Senhor não vai lavar meus pés. Ele disse, se eu não lavar, não tem parte comigo. Então, dá um banho inteiro. Eu falei, não, só precisa de um exemplo aqui. Vocês me dizem que eu sou Senhor, certo? Pois bem, eu sou. Chamo de mestre? Eu sou. Não mudou nada, mas eu quero dar um exemplo a vocês. O maior é aquele que serve. No meio dos homens, os reis mandam, mas na igreja,
Não é assim. Irmãos, servir é um desafio para nós, é fato. E o Senhor não só nos dá o seu Espírito, como na pessoa do Filho, Ele nos dá o exemplo a ser seguido. Você tem uma posição? Amém, glória a Deus por isso. Você é alguém importante? Aleluia, Deus seja louvado por isso. Isso não te dá o direito de não servir. Você é servo, porque o teu Senhor, se é que Ele é teu Senhor, Ele te deu o exemplo. E Ele diz, vocês viram o exemplo. Bem-aventurados sois, se o praticardes. Esse é o exemplo que Cristo nos dá de serviço, de servo. Não é o serviço para status, não é o serviço para estar na frente, não é o serviço para receber glória dos homens, é o serviço para que Deus seja glorificado. Dentre outros tantos, um quarto exemplo da entrega de Cristo, do modelo de Cristo para que cumpramos a nossa missão, é o exemplo de Jesus na sua entrega. A palavra aqui, no grego, que é a palavra pronem, quer dizer que aquilo que Jesus propõe a fazer, Ele o faz de maneira incondicional, imutável, uma disposição em entregar-se completamente sem que haja nenhum tipo de impedimento. Dispor a se entregar absolutamente sem restrição. Sabe quando a gente se dispõe a fazer algumas coisas e coloca algumas, não é empecilho, mas alguns critérios talvez. Olha, eu vou, mas se tiver isso. Eu vou, mas se tiver aquilo. Será que é possível isso ou aquilo? Né? Não, o sol está quente, está chovendo, é distante. O que a gente tem que fazer para cumprir? Lembrando de que Ele diz a Bíblia aqui no verso 7, que Ele se esvazia, né? Aquele que é a segunda pessoa da Trindade se esvazia. E no verso 5 diz que nós devemos ter esse mesmo sentimento que houve nele. De esvaziamento, de que a nossa entrega não esteja pendurada em exigências, de que a nossa obediência não esteja atrelada a benefícios que eu possa de alguma forma receber. Faça isso a exemplo de Cristo, porque esse sentimento que trouxe Jesus é um sentimento não apenas como uma paixão avassaladora que acaba na primeira esquina da dificuldade, do obstáculo, mas de um amor incondicional que foi demonstrado por nós antes da fundação do mundo e que nada, absolutamente nada o impediu de se entregar e cumprir essa missão. Eu estava ouvindo à tarde um pouquinho da apresentação do reverendo Hernandes sobre o retorno do povo de Israel do cativeiro, e eles continuavam, parece, que sem aprender algumas lições. Foram levados para o cativeiro e continuavam praticando algumas coisas inadmissíveis. Por que não se entende que a nossa entrega precisa ser incondicional? Deus, qual é a minha tarefa? Qual é o meu papel na sociedade que o Senhor me inseriu? O que eu preciso fazer para que a missão que o Senhor me deu seja cumprida? Carece que eu me humilhe? Carece que eu obedeça de maneira exemplar? Carece que eu sirva aos meus irmãos, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, que eu sirva à humanidade? O que eu preciso fazer para que eu cumpra o propósito do Senhor na minha vida? Porque, irmãos,
Cristo é a razão pela qual nós não só estamos aqui, mas também vivemos. Porque se a razão de nós vivermos for um exemplo de algumas personalidades, assim como elas passam, as nossas motivações também passarão. Cristo é o nosso modelo único, prático, real e atual, porque eles são total e completamente bíblicos. Foram partes do cumprimento daquilo que ele chamou de missão. Eu vim para buscar o perdido, e para que o perdido fosse alcançado, ele se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo, humilhou-se, tornando-se como eu e você, e morrendo, morte de cruz, como a escória dessa sociedade, de maneira incondicional, para que eu, a exemplo dele, também cumpra a missão que o Senhor nos deu. Jesus fala aos seus discípulos no texto de despedida em João, de que assim como o Pai o havia enviado, ele agora enviava os seus discípulos. Essa ordem não é apenas para aqueles irmãos, é para mim e para você. Para que assim como este cumpriu a sua missão, dando-nos o exemplo, nós também cumpramos a nossa missão a exemplo dele. Eu quero ler João capítulo 6, versículo 38 e 39, para encerrarmos essa reflexão. João capítulo 6, versículo 38 e 39. A palavra do Senhor nos diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. O Senhor cumpriu cabalmente a sua missão e nos deu o exemplo que nós precisamos para que nós cumpramos a nossa. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, Tua palavra nos diz que receberíamos poder para sermos testemunhas em Jerusalém, Samaria e até aos confins da terra. O Senhor nos capacitou, nos enchendo do Teu Espírito Santo, para que nós, a exemplo do Teu Filho, cumpramos a missão que o Senhor nos outorgou. Obrigado por tal privilégio, porque o Senhor não deu essa tarefa a outrem, o Senhor o deu na Tua igreja. Tua palavra nos diz, em Efésios capítulo 3:10, que é por meio da igreja que os principados e potestades saberão e conhecerão a multiforme sabedoria do Senhor. Que a Tua igreja esteja disposta, atuante, ó Deus, em cumprir o propósito pelo qual o Senhor a chamou. Que a Tua boa mão seja com ela, abençoando, dirigindo, sustentando e provendo tudo o que ela carece para tão nobre tarefa. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra que nos orienta, que nos anima e que nos motiva. Em Jesus Cristo temos o modelo supremo para cumprirmos a nossa missão. Em nome de Jesus te agradecemos.